Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Pix na Pauta, né? Nossa programação semanal aqui de defesa das práticas integrativas e complementares, nossa programação aí de defesa do Sistema Único de Saúde, que é fundamental, né? Um dos grandes tesouros do Brasil é o nosso Sistema Único de Saúde, que está pautado na nossa Constituição Federal, né, na Lei 8080, né, que regulamenta o nosso sistema, é algo muito importante que a gente tem, que não tem nem na China. Né? A gente vai conversar um pouco disso com o Fernando Davino, que está aqui, que vai falar da experiência dele sobre a formação, né, e um pouco da vivência dele. Né? Ele viveu durante 10 anos na China, né, trabalhando, né, com a medicina tradicional chinesa, estudando a medicina tradicional chinesa. Então a gente vai falar um pouco, né, também de o que ele viu de transformação do sistema chinês, né? Então como é que isso acontecia lá. E eu vou estar falando também um pouco do que eu conheci a partir dessa relação enquanto eu estava no Ministério da Saúde, que eu atuei, né, na gestão das práticas integrativas, nessa coordenação, durante 10 anos. Né? Então, a gente vai estar trocando algumas ideias, né, sobre o sistema de saúde. Então, o SUS é algo fundamental que a gente tem, né, por mais que ainda tenham problemas, ele não é um sistema perfeito, né, principalmente porque nunca foi dado o financiamento necessário, né, para que ele se estabelecesse, né, e são algumas coisas que a gente vai estar conversando. Com o Fernando e aí, Davino, né, que tem uma experiência bem singular, né? Ele é bacharel em medicina tradicional chinesa, né? Ele fez mestrado, né, um mestrado clínico, né, na Universidade de Pequim, né, ou Beijing, né? Aí ele fala até a pronúncia em chinês, né? Teve que aprender chinês para poder participar dessa formação. Ele não fez um curso, né, a que os estrangeiros vão fazer. Ele fez a formação que os chineses fazem lá, entendeu? Então, junto com os nativos, e por isso teve que, né, dominar a medicina tradicional chinesa para, né, conhecer a fundo, né, como os chineses aprendem medicina chinesa. Então, Fernando, seja muito bem-vindo. Um outro detalhe é que ele também é vice-presidente do CRAENGE, né, que é o Conselho de Autorregulamentação da Acupuntura, né, do estado de Minas Gerais, né? E junto com o Alex, que é o presidente, e outras, né, pessoas, como o próprio professor Jean também, né, tem defendido a acupuntura, né, multiprofissional, a regulamentação da acupuntura, né, no Brasil, né, em diversos espaços, inclusive no Congresso Nacional. Então, se faltou alguma coisa da apresentação, Fernando, fica à vontade de complementar. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado de novo, né? A gente fez uma live, né? Um trio, né? Eu, você e o Alex aqui falando um pouco sobre essa realidade da China, a formação tradicional aqui no Brasil também, né? Foi uma live muito legal, quem quiser assistir. Mas a ideia de hoje é a gente aprofundar um pouco mais, né, nesse contexto da China e eu trazendo um pouco dessa visão, né, da evolução da política pública, né, algumas comparações aqui do Brasil com a China para a gente estar avançando. Então, obrigado de novo por participar, por essa disposição. Né? Amanhã a gente vai estar no webinário, né? Mas se apresente aí para quem não conhece ainda. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que estão assistindo o Pix na Pauta. É um prazer estar aqui de novo. Não, você já falou tudo. Não tem mais nada não, Daniel. Tranquilo. Pô, então a gente, né, tem conversado bastante, né, nesse período, né, da questão da formação, né, e as diferenças, inclusive, culturais, né, e até algumas necessidades, né, de formação, inclusive, que a gente vê coisas que poderiam melhorar aqui no Brasil, na própria formação lá na China, coisas que a gente, né, depois que passa muito tempo estudando acupuntura, você, pô, isso aqui tinha que, né, ser estudado até com mais profundidade, né? A gente tá falando, inclusive, do assunto que você vai dar no webinário, que é o Qi, né? O Qi, então que é algo que deve ser muito aprofundado, né? Para quem trabalha com medicina chinesa, né? Então, e que mesmo na graduação é algo que é visto, né, um pouco mais rápido, mesmo que volte, né?
Mas assim, para quem não viu a live também, conta assim, né, como é que você foi parar na China, né? Para começar assim, né? Então, tipo, da onde veio esse interesse? Como é que você foi, né, para lá e aonde você estudou, né? Então, que o pessoal até se localizar. Tá. Como a gente falou, relembrando um pouco da última live, né? Eu comecei por conta da minha mãe, que teve um esporão de calcânio, e ela passou por diversos profissionais da área de saúde e acabou sendo tratada por um acupunturista. Esse acupunturista passou a ser próximo da minha família, minha irmã estudou com ele, foi em 96 para a China, fazer uma viagem de estudo de prática lá na China, em 96. Depois, eu participando do vestibular, eu escolhi a medicina como minha área e acabei, por um acaso, entrando dentro da medicina chinesa e dentro do curso de medicina chinesa que eu fiz no Brasil, ele tinha uma residência na China e eu fiquei por lá durante um mês, que era o curso, era um ano, passou para 6 meses, depois acabou sendo um mês, uma visita técnica, vamos dizer assim. Na visita técnica eu vi que o buraco era mais embaixo, então eu falei assim, pô, eu tenho que ficar aqui para entender isso melhor, porque tem coisas aqui que não estão batendo, né? E do curso, eu fiz um curso de língua chinesa, né? Porque não dava para ficar por conta do tradutor, e participei do ICABAN, que é o curso preparatório para a universidade. Acabou que eu entrei para a universidade e refiz o curso de medicina chinesa dentro da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Pequim. Sim. Então, para quem não conhece, né, Pequim é a capital da China, né? Então, hoje não é mais a maior cidade, né, da China, mas ela com certeza, né, há pelo menos um milênio aí, né, uma cidade extremamente importante na geopolítica, né, mundial e chinesa, né, onde está o centro do comando, né, da China, né, há muitas dinastias, digamos assim, inclusive, né, agora, né, no governo, na estrutura governamental atual, né? E é uma cultura muito diferente, né, Davino? Fala um pouco assim, né? Como é que foi isso, assim, de se adaptar, né, de comida, né? Eu vejo que algumas pessoas, assim, acham super estranho, né, as comidas lá, então, né, vão para lá e emagrecem muito, né, porque não se adapta à alimentação, né. As poucas oportunidades que eu tive de ir, né, mas eu acho que eu tenho um estômago bom, assim, né, e tenho uma curiosidade, então comi um pouco de tudo, assim, em termos de comida, né, mas, assim, claro, ia em lugares que a gente estava sendo levados, então até as pessoas que acompanhavam tinham esse cuidado, né, de não serem coisas tão diferentes, né? Mas você, né, tava no dia a dia ali, né? Inclusive do estudante, né, de medicina chinesa. Então, né, como é que foi essa, né, como uma curiosidade, nessa parte cultural, né, de estar lá na China? É bom lembrar que eu cheguei na China em 2006, né? A China, ela dá saltos culturais, né, e em evolução também. Então, assim, nós estamos falando de uma situação completamente diferente do que é hoje, né? Então, a China em 2006 era uma China que estava em evolução, era uma China que quase não tinha estrangeiros, por exemplo, em Pequim, por exemplo, quase não tinha estrangeiros, né? É, quase tudo era escrito em chinês, e quando eu falo chinês é em ideograma, né, os símbolos chineses, não havia tradução quase em lugar nenhum em inglês, o metrô não tinha havia inglês, os cardápios não tinham inglês, não haviam fotos, era uma folha A4, aquele papel A4 ruim, e, né, tudo escrito ali, então assim, a minha chegada foi um pouco complicada, porque eu fui sozinho, né? E cheguei lá sozinho, mas havia um brasileiro que eu não conhecia me esperando e que me ajudou muito, né? Eu tenho que agradecer o Tio Raul, que é de São Paulo, ele é médico lá da USP, ele fez pós-graduação em acupuntura, ele estava lá estudando naquela época, ele é chinês, né? Filho de chinês, e ele me ajudou muito naquele momento. Mas quando eu não tinha o Tio Raul, eu passava um aperto absurdo, porque, por exemplo, como é que eu ia escolher
uma comida que eu não sabia, não tinha a menor noção do que estava escrito e não tinha uma foto. Então, o que eu fazia? Eu pegava a folha, passava o dedo e falava, hoje é essa. Né? Se aquilo fosse bom, eu comia aquilo um mês, né? Porque não ia trocar o dedo de jeito nenhum de lugar. É até engraçado isso. Então, na verdade, Sim. no começo, eu roubava a folha, marcava aquilo que eu comia e eu escrevia na frente o que, que eu tinha comido. Né? E quando eu enjoava daquilo, eu trocava, passava para o próximo, e às vezes vinha uma coisa assim bem esdrúxula. Teve uma vez que veio uma peça de uma galinha, a pele da galinha era negra, numa água branca, e mais fedia muito, era muito fedorento. Não dava para comer. E qual que era o problema? Assim, na China, o café da manhã, eles comem a comida, né? É comida mesmo. Só que, assim, é a comida deles, né? Então, é muito Sim. gordurosa, cheiro muito forte, não dá para a gente adaptar aquilo. Isso eu estou falando lá em 2006. Né? Hoje está completamente diferente. Então, assim, eu não comia de manhã, então eu ter condição de comer meio-dia. Chegava meio-dia, chega uma galinha preta com a pele negra, aliás, uma galinha com a pele negra, numa água branca, com um mau cheiro, não dá para comer. Então, o que, que eu apelava? Chocolate, biscoito, McDonald's, Coca-Cola, porque era o que eu sabia que era a solução ali naquele momento. Então, assim, quando eu fui para a China, eu me preparei muito. Então, eu preparei psicologicamente, tanto quanto fisicamente. Em 6 meses lá, eu engordei bastante, porque eu comia muita porcaria. Porque eu não sabia pedir a comida que eu poderia comer. Né? E muita comida chinesa, que hoje eu sei que é muito boa, visivelmente não é agradável. Então, eu não tinha coragem de comer, porque havia muita pimenta, né? E a diferença alimentar gerava muita diarreia, né? Então, assim, eu tenho um caso cabuloso. Na época eu tinha uma namorada e ela me levou para comer e eu falei, vou na salada, né? A salada tinha tanta pimenta, mas tanta pimenta, que batata, diarreia, não tem conversa, né? Para a gente não estar acostumado. E eu não era comum para mim ter diarreia, e eu falava para ela, eu estou passando mal, eu não sei o que, que eu tenho. Né? E aí fui ver a diarreia, né? Começou a saga da diarreia na China, que todo mundo que vai para lá, hora ou outra, vai ter esse problema por causa da diferença alimentar. Então, na comida, foi isso, né? Assim, aí depois você começa a conhecer as pessoas, aí você começa a conhecer os coreanos, a comida coreana já tem uma similaridade um pouco mais com a nossa, e Só, aí você só começa a um, descobrir. um comentário, né, que, né, uma curiosidade, né, reforçando, né, que você está falando que era 2006, né, então Foi era uma 2006. outra realidade, né, então, tipo, eu fui, justamente, né, em algumas agendas, né, oficiais, né, acompanhando a equipe aqui do Brasil, né, para a gente discutir as políticas, né, da medicina chinesa lá e parcerias entre Brasil e China. Mas, por exemplo, eu já tinha um dicionário, né, no celular e eu conseguia colocar a câmera, né, do celular, né, e aí ele me dava uma tradução. Normalmente era uma tradução que não era perfeita, entendeu? Né? Até que tem coisas mais assim, já dava para saber, tipo assim, galinha, né? Eu sabia que ali era uma galinha que vinha, né? Agora Então, eu vou abrir um adendo no seu adendo. Eu aham, fui em 2006, a Apple lançou o iPhone em 2007. Quando eu cheguei lá, não sim, existia smartphone. exato, Né? Eu exato. carregava dicionários, minha mochila era um absurdo de peso. Eu carregava 5 dicionários na minha mochila. Às vezes aconteciam situações que eu tinha que parar, abrir o dicionário para tentar descobrir o que estava acontecendo. Né? E eu tenho casos assim que são esdrúxulos lá. Por exemplo, uma vez eu morava num compound lá, né? Não é um bairro, é um grupo, como é que fala compound lá? Não é um bairro, Conjunto? é um conjunto, isso, é um conjunto habitacional, porque lá tem bastante células, né? E era de chinês. Então, assim, várias vezes criança passava de mim e falava assim, mamãe, lauai, quer dizer, mãe, tem um gringo aqui. Me sentia um panda, né? Porque assim, ninguém. A gente não tinha visto um estrangeiro na vida. Então, uma vez apareceu um policial na porta do meu apartamento falando em chinês comigo. E eu não falava chinês.
E ele pedia alguma coisa, eu sacava, eu falei, pô, policial, documento, né? Passaporte. Dei meu passaporte, ele não queria o passaporte. Eu falei, pô, se ele não quer o passaporte, o que ele vai querer? Eu comecei a arrancar documento do Brasil, carteira de identidade, carteira de motorista. E o cara começou a ficar bravo comigo, e eu não sabia o que era que ele estava ficando bravo. E no final das contas, o cara estava vermelho, bravejando, e eu não tinha a menor noção do que era. Quem que nos salvou? Todo compound ele tem um policialzinho na porta, normalmente é um adolescente, é um bauã, que é um segurança, vamos dizer assim. Mas na China esse bauã é como se fosse um policial, né? Segurança é como se fosse um policial. E a gente sempre brincava com eles. Né? Ele achava interessante ter um estrangeiro, né? E esse segurança, que era um menino de 16 anos, que me salvou. Ele conversou com o policial, ele falou que iria me ajudar, e depois, ele com mais calma ali, porque eu assustei, ele tentou me explicar o que era. O que o policial queria? O hukou. O que é o hukou? É um documento de entrada na China. Quando você entra na China, tem que ter alguém responsável por você. Né? E o hukou indica quem é o responsável, onde você mora, o telefone, e é um documento oficial. Sabe aqueles recibos feitos à mão que a gente faz Sim, aqui no Brasil? É sim. mais ou menos aquele recibo feito à mão num papel ruinzinho que parece ser uma bobagem e é um documento importantíssimo na China. Né? E aí eu fui descobrir que existia o RUCO, eu não tinha a menor noção. Até eu descobri que estava na universidade, no departamento X, que tinha uma professora responsável por isso. Rapaz, foi uma tormenta aquilo. Sim, Então, assim, sim. tem muita história interessante de China. É, então, a ideia é a gente trocar algumas ideias aqui, né?